Agora, o Neto, como eu acho grave esse negócio de Copa América no Brasil, mas não interessa o que eu acho, interessa o que o Neto acha aí. Não, mas a sua indignação e a maioria das pessoas é o seguinte: a Copa América é igual a água de salsichas. Depois você não serve para absolutamente nada. Por quê? E aí a forma de colocar, por exemplo, das pessoas que acham que a Copa América tem que estar aqui, tem o campeonato das eliminatórias, que o Equador viajou para cá, mas é eliminatória. Já estava programado isso, né? Campeonato Paulista também já estava programado e todos os protocolos foram feitos. E ainda de uma forma errada, que a torcida indo em jogos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, e muitas pessoas morrendo sem saber se contaminaram ou não, e é óbvio que sim. É só ter o bom senso, né? E você não precisa de uma Copa América num país como o nosso, e que você já disse muito bem, né? Para que a Conmebol ganhe 638 milhões. A Copa América, se fosse no começo no Brasil, pô, legal, com protocolo, tudo certinho. Mas a Copa América ela na Colômbia e na Argentina. Colômbia, guerra civil. A Argentina, 40% em cima do Covid, mais de 80 mil pessoas que vieram a falecer. Aí você vai para o Chile não quis. Aí, em 30 minutos, o Rogério Caboclo e o presidente da República colocam a Copa América no país. Sendo que a Copa América começa dia 13, sendo que o Brasil joga hoje nas eliminatórias. Essa desculpa de ter... Eu me lembrei outra coisa também, O hein? quê? Me lembrei de outra coisa também, o histórico da CBF, né? O Marim Exata... ficou preso nos Estados Unidos. O Ávila, E... coitado, foi preso um tempão. O Ricardo Teixeira não foi preso porque gastou dinheiro pra caramba com ótimos advogados. Mas não O pode negar, né? Avelange sabe-se lá o que fazia o Avelange, entendeu? Quer dizer, o Nusman. histórico Nussmann, que roubou até a Agora bola o a rede vôlei. de vôlei. O É. vôlei agora. Então esses caras todos. Precisa ver se não teve gente que levou no meio do caminho aí também. E Hein? isso é porque quando você pega em 30 minutos e a gente querendo tomar a segunda dose, sendo que nós não tomamos a primeira, não é o futebol, não é o protocolo do futebol que é muito bem feito, é o bom senso. Não precisa, não tem que ter. E aí, quando um presidente da República ele interfere numa Copa América, num momento como esse, para quê? Olha que você falou, e eu vim da sua visão e daquilo que... Nós fizemos a Copa 2014 e a Olimpíada 2016. A gente não deixou um legado. O legado que nós deixamos é o que está acontecendo agora. É o legado que deixaram, que você não tem uma Um dos piscina. legados a torcida corintiana conhece bem, que é o Isso, o legado legado do do estado do estádio. Corinthians. Aí, Você ó, o sabe que legado. eu tomei o processo do Ricardo Teixeira por falar aqui nesse microfone, aqui não, aí, porque eu estava na rádio, eu falei assim, quando o Ricardo Teixeira falou assim, se não fizerem o estádio do Corinthians, não vai ter Não Copa tem em São Paulo. Eu isso. falei assim, ó, você pega essa Copa e enfia, mais ou menos isso, ele me processou, porque ele não queria reformar o estádio do Morumbi, porque ele queria fazer o estádio do Corinthians para levar uma grana, como muitos deles levaram e não foram presos. Um até foi, mas já soltaram, você entendeu? Ele falou, São Paulo não vai ter sede. Eu falei, o Brasil não precisa de Copa do Mundo e nem São Paulo precisa de sede de Copa do Mundo. Eu falei naquela época. Tá? Se pegar o Parrom aí nos arquivos da Rádio Bandeirantes, vai ver o que eu falei. Eu falei naquela época, eu falei, o Brasil não precisa de Copa do Mundo aqui, nós estamos quebrados, não precisamos de Copa do Mundo aqui, vão roubar nesses estádios pra caramba, há evidências de roubo em pelo menos 10 dos 12 estádios, evidência de roubo de Odebrecht, de empresa do Carlinhos Cachoeira e outras empreiteiras mais, de políticos, de gente envolvida com falcatrua nesses estádios, e ainda tomamos de 7 da Alemanha. Levamos o maior ferro da Alemanha. E mais, né? Quando a Copa do Mundo veio aqui, o próprio Ronaldo Fenômeno disse que o país não precisa de hospital, a Copa do Mundo não é para hospital. Se fosse eu que tivesse falado, né? Se fosse você. Não quero me comparar Meu a ninguém. Deus. Pergunta pro Ronaldo se o Brasil precisa de hospital hoje. Pergunta pro Ronaldo agora, a imprensa branca aí, amarela, preta, azul, a chapa branca. Pergunta para eles aí se a gente precisa do hospital, oxigênio. A Copa América serve para quê? Para absolutamente nada.
E mais, né? O protocolo feito para Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Campeonato das Eliminatórias, esse protocolo é bom para os jogadores, é bom para os médicos, para quem está lá, porque quando eles pegam um Covid, quando eles têm assintomáticos, quando eles têm, tudo bem, eles estão lá, eles fazem exame todo dia, mas as pessoas que vão incentivar o time, como foi no Campeonato Paulista, 15 mil pessoas, quem me prova? Qual é o infectologista que me prova? Qual é o presidente da República que me prova? Qual é o médico que me prova que as pessoas não se contaminaram ali e não levaram a doença para minha mãe, para o meu pai, para o seu irmão, para sua tia que está aí? Eu não quero colocar política em relação ao futebol, mas o futebol está inserido na política, socialmente. Eu fui muito alienado em relação, quando eu joguei futebol, em relação à política. Não quero falar de política. Não, senhor, muito pelo contrário. As pessoas se elegem através do futebol, se elegem através dos clubes, que não são responsabilizados pelo aquilo que eles fazem em termos de dinheiro. 500 milhões, 600 milhões por ano, cotas de televisão, cotas de Copa Paulista, de campeonatos regionais, muitas federações. Então é o seguinte, quando eu trago uma Copa América sem saber que tinha e que é a quarta opção, é política, porra. Olha, é por isso que o Neto é disparado a opinião mais importante do esporte brasileiro hoje. Não tem opinião mais importante e mais sensata do que a do Neto, e mais corajosa do que a do Neto, sem interesse nenhum. Sem interesse nenhum. Você pode até concordar que o cara da Globo que está defendendo que não tem a Copa América aqui, está defendendo os interesses da Globo. Mas você não pode falar também, como o presidente falou, que a Globo está chiando, aqueles Roberto está chiando porque o SBT vai transmitir. Pô, presidente, você quer acabar com o monopólio da Globo e criar o monopólio do SBT? Aliás, é ridículo o ministro da Comunicação, genro do Silvio Santos, e a Copa transmitida pelo SBT, e o SBT começar a ganhar todas as licitações de esporte aí. Não é ridículo isso aí também? O que adianta você acabar com o monopólio de uma emissora e começar com outra? Não é? Ou eu estou errado, Neto? Não, você não está errado. O que eu disse também em relação a isso é que o pessoal que trabalha na Globo, comentaristas, narradores, quem quer que seja, começa a dar cacete porque a Copa América não vem no Brasil. Mas será que eles falariam isso se a Copa fosse América? Não falariam. Estão falando por interesse de alguém que mandou falar. Principalmente tem um diretor de jornalismo, da TV Globo que eu odeio o cara. Eu não gosto do cara mesmo. Eu odeio o cara, esse diretor de jornalismo da TV Globo. Eu odeio esse cara aí. Não gosto desse cara aí. E se o cara falasse em contrário, é capaz de mandar o cara embora. E aí, não pode ser oportunista num momento como esse, num país que voltou a ter 2 mil pessoas morrendo. Então, mas não pode dar monopólio também para outra emissora de televisão, não. Exatamente. Exatamente. Porque o cara é ministro de comunicação, né? Isso. Faria, que é até bom menino, mas é genro do Silvio Santos, pô. E tem uma outra coisa, né? A Copa América, no sentido de Copa América, ela não é importante para nenhuma seleção, muito pelo contrário. Nesse momento era importante o país nosso, o Brasil, não ter Copa América. Por quê? Porque os clubes vão enfraquecer. Sabe por que vão enfraquecer? O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, porque os jogadores que jogam na Europa não querem disputar a Copa América. E você já está sabendo que tudo que está acontecendo aí em relação à CBF, os jogadores. E aí, sabe quem que vai ser convocado para disputar a Copa América? Os jogadores que jogam no Brasil. Então, eu vou dar os times que vão ter jogadores que vão sair. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Grêmio. Todos os clubes que estão disputando Libertadores, Copa do Brasil, vão ter que ceder jogadores para a Copa América. E aí, só tem 4 jogadores brasileiros que jogam na seleção brasileira, que jogam no país aqui. Então, os jogadores europeus, e que, por sinal, parabéns para eles, se for essa atitude que eles vão tomar depois do jogo contra o Paraguai e Assunção, em defensores do Chaco, que nós já fomos muito lá no Paraguai, que Banana está comendo macaco também, porque os paraguaios estão fazendo compras em Foz do Iguaçu. Antigamente, nós ia para o Paraguai. Olha só como o mundo está mudando. Entendeu? Você sabe o que aconteceu comigo? Bom, você fala aí, depois eu vou te contar uma história. Não. O que eu estou dizendo. E aí, Datena, o que vai acontecer? Vai virar um furdurso, isso.
Porque daqui a pouco aí o presidente do Grêmio, peraí, pô, vocês vão tirar o Jeromel, vocês vão tirar o Maicon, vocês vão tirar os meus jogadores daqui para disputar a Copa América, aí o Flamengo vai falar, vocês estão malucos? Vocês vão tirar o Everton, o Diego, vocês vão tirar o Diego Alves para disputar a Copa América, sendo que os jogadores da Europa não quiseram disputar? Olha o que vai acontecer. E que, por sinal, também, diga-se de passagem, né, quem comanda a CBF, e aí vem de um vídeo que a ESPN colocou, é o Marco Pó Deonero, que foi banido no futebol, e não o Rogério Caboclo, e mais. E aí, quando a CBF quer a contratação do Muricy e do Xavi para ser o auxiliar do Tite, enfraquece o Tite, porque o filho é auxiliar. O Neto acabou de falar, porque o Garrafa ele entra em momentos inadequados. O que você falou aí, o Garrafa? O Neto... Pois não, Garrafa, fale no microfone aí. Eu falei agora aqui com o Fernando Calas, que é quem escreveu essa reportagem por Jornal AS da Espanha. E aí ele falou aqui que não estava podendo entrar no ar agora e tudo mais, e ele me falou uma outra coisa. Ele falou, tá rolando isso agora na seleção, e em breve a seleção do Uruguai também deve anunciar que não vai jogar a Copa América. Ele falou, é o que tá rolando agora, que o Uruguai também é a próxima seleção a decidir, apesar que o do Brasil não tá confirmado ainda, mas o Uruguai deve anunciar que não vai jogar a Copa América. A Argentina o Agüero já falou contra e o Messi deve falar contra. Isso. E outra coisa, o treinador da Argentina já deu uma entrevista para a CNN. O Arboleda testou positivo. Que não querem, como é que pode? E aí, o que vai acontecer? Não deveria ter a Copa América. Para que o Brasil entrou numa parada dessa? Para que tomar um soco no estômago? Para que tomar um nocaute? Agora, gozado que o jornal lá da Espanha, o AS, foi quem cravou a notícia, né? Já cravou a notícia. Os jornais brasileiros já tinham dado o site e tal, que o Tite deu uma entrevista ontem, mas o cara cravou, ele tem informação de jogador da seleção que joga na Espanha, provavelmente, que passou por esse repórter, o Calas. Não é o jogador, viu, Datena? Deve ser dirigente. Quem passa dirigente, é o assessor, quem passa é o agente. O agente que não o assessor do jogador, né? Lógico, para depois o cara fazer uma matéria lá no esporte do AS para valorizar o jogador dele. É verdade, amigo. Neto, amigo. Vai que é tua, Tafarel. O Garrafa, como é o nome do cara? Fernando Calas. Por favor, Garrafa, também não interrompa nem o Datena nem eu. Quero ver quando o Faustão vier, você vai ter vou cair. Segunda-feira nem vem. Defensor del Chaco. Eu uma vez fui fazer Brasil e Paraguai, Defensor del Chaco. Eu não sei se você jogou. Eu tive que... Não. Eu ia direto para Assunção, mas aí o avião desceu em Foz do Iguaçu. Eu já fiquei cabreiro. Eu falei, o que houve aí? Aí o cara falou assim, não, é que pelo que sim, pelo que não, acho que mataram o Anastácio Somoza. Acho que era esse o cara da Nicarágua que estava lá, não era esse? Vê o nome do ditador que foi morto lá, acho que era ele mesmo. E aí mataram o cara. E aí mataram o cara que ele estava escondido lá no Paraguai. Escondido de Diará, que todo mundo sabia que ele estava lá. É lógico que mataram o cara no dia, você vê se eu tenho sorte. Eu e o Dionísio Pivato, que já morreu, tivemos que pegar 2 balas com equipamento pesado pra caramba e atravessar a pé La Puente de la Amizade. Então fomos a pé na Ponte da Amizade, que é grande pra cacete. Fomos lá a pé e tal. Pegamos um busão. Pegamos um busão, Neto, lá do outro lado da cidade. Lá. Como é o nome como é o nome que fica a cidade? Esqueci agora, tão fácil. Não é Pedro Juan Cavaleiro? Pedro Juan Cavaleiro. Pegamos em Cavaleiro, pegamos um cometão e vamos nós. Pedro Juan Cavaleiro fica mais ou menos uns 300 mil quilômetros de Assunção. É verdade. Só que é pra cacete. Só que Lobusion era parado. A cada 15 quilômetros entrava aquele soldado. Não, entrava aquele soldado com aquelas metralhadoras e eu com cara de boliviano, sei lá o que, o cara de Caraguês. Os caras vinham com a metralhadora justo na minha cara. E os cachorros e tal. Bom, eu demorei para chegar em Assunção mais ou menos uns 8 meses.
E quando nós chegamos no estádio, a gente usava um rádio que é conhecidíssimo, um rádio Transglobe, um grandão que tinha, para fazer retorno. E esse rádio, como ele fazia retorno, ele não funcionava normalmente como rádio, não é? Ele só funcionava com você punha um retorno. E aí, para entrar no estádio, com aquele maldito rádio ali do lado, aí o policial do Exército, o soldado do Exército Paraguaio, mediante um fuzil apontado para minha carinha, que não dá para errar, que minha cara é um alvo fácil, falou assim, toca. Eu falei assim, não toca. Ele falou, toca. Da terceira vez, sabe o que eu fiz, ô Neto? Porque o rádio não ia ligar, era usado para retorno. Eu peguei o rádio, joguei no chão e quebrei o rádio. Eu falei, não toca, velho. Eu tô te avisando, e não é bomba, não é nada. Aí o cara, pode passar. Aí eu passei e fiz um retorno com um rádio que eu peguei emprestado da televisão paraguaia. E transmiti o jogo. E acho que nós ganhamos. Del Chaco. Acho que foi gol do Zico de falta, do defensor. A verdade é que foi 2-1 gol do Zico. Já defendeu ele saco, Neto, não? Não, nunca. Uma vez eu fui de Chaco, mas não consegui. Você jogou já no estádio Defensor del Chaco? Já joguei. Jogou. Pela seleção, não? Não, pelo Corinthians. Era o estádio, era até bucólico, era uma rua Javari grandona, né? Grande pra caramba, cimento pra caramba. Aqueles bichinhos que à noite não dá pra fazer jogo lá. Mas no Defensores quase que eu perdi esse Chaco. Quase que você foi pro Beleléu. Quase que eu fui para esse Chaco, no Defensor del Saco. Não, do Defensor del Chaco, quase que eu fui para esse saco. O cara achou que era uma bomba que era no rádio. Aí que veio o Chaco, né? Veio o Chaco, é verdade. Neto, ótimo programa pra você, Neto. Tchau, até não, fica com Deus. Então, um beijo no Júlio. Tchau, Neto. Agostinho. Ô Neto! Pega o Neto aí. Rapaz. Pega o Neto aí, que essa eu quero ouvir ele falar. Tô laçando garrafa. Tô laçando aqui. Cata o Neto aí. Porque ouviu o Agostinho sussurrar que Arboleda, o Gigei, foi testado positivo, não? Não, mas foi um erro meu. Tava aberto o microfone, eu tava lendo aqui, ainda bem que eu não falei bobagem, né? Mas testou erro positivo. Erro seu ou dele? Do Arboleda sempre, né? Não é nem erro mais, aí já passa a ser irresponsabilidade. No meu caso foi erro mesmo, mas eu tava lendo aqui, deu positivo o teste do Arboleda. Ele tá com a seleção do Equador. Como diria o Elias, só faltava não dar. Só faltava não dar. Só no nosso. O cara vai na festa, não usa máscara, vai pra zona daquela festa desgraçada lá, você acha que não ia dar Chaco de Arboleda? No nosso Chaco, né? Porque ele contamina todo mundo. Então, para quem tem dúvida se a aglomeração é perigoso ou não, então fique esperto aí, ó. A Arboleda tá fora. Pois é. Neto foi localizado, porque o Neto é uma vez só que ele fala, depois não. Porque ele é a opinião mais importante do rádio. O Neto é mesmo, o cara mais importante, a opinião mais pesada que tem do esporte hoje. Só que ele é mascarado pra caramba, ele só fala uma vez. Tá o Neto não aqui. Fala duas vezes. Bom, numa exceção, o Neto, eu estava dizendo que o Neto é o comentarista mais humilde do Brasil. Arboleda testado positivo, Neto. Covid. Essa eu não podia deixar. Não, Arboleda testado positivo com Covid. Quando ele foi numa festa em Guarulhos, se eu não estiver errado, nós mostramos aqui. E depois o São Paulo, a sua assessoria, que eu cheguei a bota nesse Arboleda, aí eles colocaram que ele já tinha pego o Covid. Aí tudo bem, passou. E agora me parece que o Crespo está com suspeita de Covid. Será que o Arboleda passou para o Crespo, que está numa fase incrível? Só faltava essa, não? Meu Deus do céu. Mas o Agostinho, que é São Paulino... O Crespo não vai pro jogo. Para não falar que a gente é corintiano, né? Mas o Agostinho, que é São Paulino, já tinha descido o pau no Arboleda, né, Agostinho? É um irresponsável, né? Ele é bom jogador, não é ótimo, não excelente. é muito não, viu, não é bom. Não é muito não. Não, ele é assim, tem momentos assustadores. Mas é bom. Tem momentos de Mauro Galvão, mas tem momentos também de Pinheirense. É verdade. Mas para nós está resolvendo ainda. Mas não pode, o cidadão não pode se permitir, ele ia contar
contaminar o time inteiro. É um irresponsável. Ele não é profissional, é irresponsável. Tinha que ter Tá mandado demonstra- embora. Crespo testou negativo. O Fernando Camargo aqui tá mandando uma mensagem falando que o Crespo testou Aí, ó, negativo. Texto negativo, ainda bem que texto negativo. Mas devia Graças mandar a embora Deus. mesmo assim. O Neto lembrou de do zagueiro que eu adorava, era o Pierense. Aquele Nossa, o batia em Pierense mim é batia, brincadeira. gente. Batia em mim demais. Não, assim, não ó. você, ele batia até bateu na mãe mais dele, em mim o do que meu Pierense. pai e que a minha mãe, juntos. Mas o Pierense gostava de uma canela, de um tornozelo. Ele era Nossa, mal mãe, pra caramba. É, Meu amigo infelizmente, ele Pierense, foi, da época lá de Ribeirão. ele foi assassinado Foi o de quê? uma forma muito errada, porque Ah, é? viram ele com uma outra pessoa e aí eles mataram ele, infelizmente. Eu não sabia disso. Eu era meu amigo Pierense. Confundiram ele com uma outra pessoa e mataram o Pierense. Triste, Infelizmente. porque o Pierense era amigão meu quando jogou no Não, Botafogo ele era de gente Ribeirão, boa, era mas amigo fora meu. do campo, dentro do campo, Muito ele tinha gente medo boa. até. Mas dentro de campo eu também nunca fui bom com ninguém, não. Eu era aluno do Pinheirense, que eu era mais novo que ele. Ô, Neto, Você então não- tá, você Neto. não Você tá Bolívia em alguma melhorado, aglomeração aí, Neto? Você tá em alguma aglomeração? Tô Não, ouvindo não, eu tô barulho sen- aí, não, eu tô festa sentado. clandestina? Não, eu tô sentado aqui na Band, tomando um sol, conversando com o Cascão, né? E o Cascão conversando com a moça do comercial. As moças do comercial são bonitas, hein? Não, mas não é isso, é o comercial, porque você tem vários merchandisings. Não tem Você nada. supera Milton Neves do É, merchandising. que isso, graças a Deus. Supera Milton Neves disparado. Então tá, Netão, um beijo grande. Um beijo, Bolão.